Olá, boa tarde. Estamos começando o podcast Confetes e Serpentinas, que é o produto que dá largada do carnaval, do Grupo Imparcial, do Carnaval Maranhense, para os foliões ficarem por dentro de todas as notícias, de tudo que está acontecendo nos bastidores da nossa folia. E para abrilhantar esse nosso podcast, o Imparcial pegou um reforço de peso, meu amigo, histórico e que entende de carnaval como ninguém, Joel Jacinto. Seja bem-vindo ao Jornal Imparcial, esta casa que agora é sua. Boa tarde, nossos internautas, né, que estão ligados aqui no nosso videocast. Já o Imparcial dando continuidade à cobertura do carnaval, né, que hoje é muito mais bem utilizado, né, os meios pela internet para falar da nossa cultura, e no carnaval não é diferente. Eu agradeço o convite por estar aqui presente aos nossos bravos companheiros do Jornal Imparcial, toda a equipe está dando apoio para a gente nesse videocast, e não poderíamos começar de outra forma, né, sem ser de falar da festa maior do Brasil, que é o momento que nós estamos vivendo, né? E também somando para estresse melhor ainda, o meu querido também amigo, colega Marquinhos do Alibe, que está coordenando aqui o Carnaval do município, como secretário de Cultura do município, e veio falar para a gente como é que vai ser essa largada que já se dá agora, o Carnaval de São Luís oficial, né, digamos assim, pode ser, porque o Carnaval já começou desde o 1º de maio, já está na rua, desde o 1º de janeiro. No 1º de janeiro. Já está nas ruas. Aliás, desde o dia 25 de dezembro, né? Exatamente. Marquinhos, seja bem-vindo também ao Imparcial. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. Boa tarde aos nossos ouvintes, os telespectadores, no caso, né? Nós estamos aqui na sede do Imparcial, uma sede muito bonita, e eu estou muito feliz por aqui estar junto com vocês, jogando confete serpentina, né? Junto com o nosso querido também, Joel Jacinto, que é um expert. Eu sempre brinco com ele dizendo que ele é uma enciclopédia do carnaval maranhense, porque ele sabe tudo, né? O baú, né, como ele se chama, ele mensal te diz, o baú do carnaval da baú da folia. E eu fico muito feliz por hoje, né, startup, na verdade, como ele disse, nós começamos dia 25 de dezembro com o Sediasa, no dia 1º com a máquina descascaralho, né? E agora a gente está startando através de um grande movimento que o nosso prefeito Eduardo Brade fez para trazer o nosso circuito Madrideus de volta, que é emblemático. As pessoas não lembram, mas esse ano eu faço 60 anos, e quando a gente era criança, aquele circuito ele já existia, né? Se colocava cadeiras nas portas, que antigamente era assim, se colocava as cadeiras de casa na porta para assistir o desfile passar. E dali saíam vários blocos. Uma casa depois da minha era a casa do Eli Gomes, que era o dono do Guaraná Jesus. E o que acontecia? Ele era padrinho da turma do quinto. Então a turma do quinto subia, naquela época ainda existiam os clarins. Taran, 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 e lá todo mundo já diz, lá vem a turma do quinto, que era com a batucada antiga. Aí paravam na porta e era batizado. Então, assim, tinha um carnaval de São Luís, sempre foi um carnaval lindo. O que falta é reviver, o que falta é revigorar, o que falta é resgatar o que sempre foi nosso. Na nossa diversidade não existe em lugar nenhum do Brasil. E trazer esse circuito de volta não é trazer apenas um circuito, é resgatar essas brincadeiras que fazem parte dessa diversidade cultural que a gente tem no carnavalesca, não é, Joel? É uma diversidade muito grande. Bloco tradicional só tem aqui, tambor de crioula só tem aqui, casinha da roça só tem aqui, né? O mais importante é resgatar essas brincadeiras que eu estou falando histórica. A famosa parada na porta das casas, vai querer, vai. Isso. Essas coisas que são da nossa tradição. Exatamente. E essas salvas que eles faziam já era muito antigo, porque tinha os assaltos que se faziam de casa em casa, né? Você chegava mascarado de fofão, né? E se fazia os assaltos. Só dentro que se tirava a máscara, era muito engraçado isso tudo. Eu cansei de ver isso acontecer, né? A gente era criança e naquela época existiam os grupos que saíam fantasiados. E agora a gente está tentando reviver, né? Para que a gente possa, de uma certa forma, eternizar, né? Movimentar e resgatar essas brincadeiras que são nossas. Nós chegamos a ter mais de 60 blocos tradicionais. Hoje nós estamos... Nós chegamos a 47 blocos tradicionais. Já no final da década de 2010, 2011, 2012. Isso, mas antes a gente já tínhamos bastante. Hoje tem 2 grupos. Isso, e hoje nós temos 34.
34, né? 34 que estão sobrevivendo, e a gente sabe que foram anos muito difíceis. Os anos de pandemia foram muito difíceis. A gente, de uma certa forma, deu a nossa força, a nossa contribuição através dos auxílios emergenciais, mas só agora que eles estão podendo mostrar a cara de novo e trazer de volta essa batucada que é tão nossa, que é tão linda, né? E dá uma expectativa muito grande em função disso, né? 2 anos sem carnaval, você volta agora para Marco você falou dessa questão desse hiato que foi muito grande, né, da pandemia, e a volta agora os blocos tradicionais. Você sabe muito bem que em 2020 houve todo aquele questionamento de ir ou não ir para a passarela, mas para esse pré-carnaval agora que tem início neste domingo à tarde, da Vila Gracinha até Maria de Deus, os blocos tradicionais como bem imaterial, um bem que é só nosso, um bem que terão que estar fantasiados, né? Sim, são com fantasias, lógico. Ainda com as fantasias do último carnaval, né? Com as fantasias antigas, porque eles só vão mostrar a fantasia nova. Todo mundo sabe, na passarela isso é uma tradição. Teve até mais uma crítica que fizeram, a questão de mostrar o desenho da fantasia. Como é que diz o protótipo da fantasia, né? Isso não se mostra não, né? Porque sempre é segredo, né? É verdade, mas é uma coisa muito bonita, né? E a gente sabe que eles fazem o nosso carnaval se tornar diferente, né? A batucada do bloco é linda, a fantasia é linda, e começou há muitos anos atrás ainda, né? Os lunáticos. Tem muita gente jovem envolvida nessa questão de criação de fantasia para esses blocos tradicionais. Exatamente, tem muita gente que a gente conhece, carnavalescos que começaram desde cedo e que hoje até já fazem parte do cenário das escolas de samba, né? Mas é muito interessante frisar que esses blocos tradicionais, eles começaram ainda com os nossos avós, né? E já existiam blocos tradicionais. Meu tio, por exemplo, tio Jorge, na Rua do Sol, fazia parte dos Lunáticos, que era um bloco antigo da cidade. Então, assim, esse movimento ele não começou agora, né? Ele tem uma história, e essa história cresceu tanto em termos de participação como em termos de as suas fantasias, né? Cresceram muito. Sim, com certeza. E cada ano mais bonito, né? E há aquele, a gente fica ali naquela concentração da passarela do samba de ver que ele surge do nada, antes de ser dado o sinal verde, né? A gente está fazendo vários estudos, assim, por exemplo, eu tive ontem de manhã no café dos blocos organizados, e a gente estava conversando sobre o histórico dos blocos organizados, que na verdade eram charangas, né? Nós, quando éramos bem jovens, aqueles blocos de sujo que a gente chamava, né? Que hoje em dia desapareceram da cidade, que é tão bom essa coisa de brincar livremente. Se como pegava sediada, né? Isso, eu lembro bem que a gente pegava a camisa de malha antiga e desfiava, cortava, desfiava e saía. Esse era o nosso bloco com maisena. Quebrando galho, era muito engraçado, mas era bate-lata, era com lata, se levava lata, né? Veio também o intrudo, né? Os banhos de água, tudo. Exatamente, era muito interessante. E a gente tem que resgatar isso, tem que trazer isso de volta. Esse é o espírito do nosso carnaval. Esse é o espírito que fez do carnaval maranhense o terceiro melhor carnaval do Brasil. Não é isso, Joel? Datado, é. E né? Parece que os foliões também estão com essa vontade, porque os bloquinhos parece que se espalharam na cidade toda. Existem blocos hoje, por exemplo, né? Há várias concentrações de blocos pequenos, não oficiais, digamos assim, são aqueles blocos organizados por colegas, amigos, esporte de casa. Parece que as pessoas estão realmente com uma vontade de cair na folia este ano, como antigamente, blocos pequenos, blocos com sujos. Parece tanto. E muito legal esse resgate do circuito da Madeira. São muitos blocos ali que tiveram já nesse sábado aí, né? Pelo centro da cidade, Rua de Nazaré, Fonte do Ribeirão, toda aquela área ali você chega e encontra um bloco, né? É verdade. Concentração, até normalmente com charanga. Existe, assim, porque o carnaval, ele não se limitou só aos nossos ritmos, né? Hoje a gente não pode, é inevitável, como foi na época do Marafolia, a gente sabe que foi um movimento que trouxe de uma certa forma a música baiana para dentro do nosso contexto, né? O Axé Music, né? Que ainda existe, hoje existem várias bandas ainda no Maranhão, mas, por exemplo, hoje existe um outro tipo de música que se faz também, que se coloca nessa época. Nós temos aí vários blocos novos que estão
aparecendo com outro tipo de ritmo e que a gente tem que respeitar. E que a gente tem que respeitar porque a gente tem que acompanhar os novos tempos. Mas a gente não pode deixar de respeitar e preservar o que é nosso, o que começou, o que fez a história do nosso e faz a história do nosso carnaval. Faz a história do nosso carnaval. É verdade. Essa é uma dificuldade que a gente tem de levar, inclusive, para a juventude, né? Para esses meninos mais novos que não acompanharam, que há 2, 3 anos e também não participam muito, como a gente costuma dizer, não costuma atravessar a ponte para o centro da cidade, né? E conhecer a nossa cultura realmente como é que ela é. Então é um desafio que tem também de comunicação, né? De levar esse conhecimento dos blocos, da programação, do que é isso, o que representa para a nossa cultura, para essa juventude, para ela conhecer e não ficar apenas, porque você sabe que esses meios digitais é uma concorrência desleal até com a nossa cultura, porque você vai para uma plataforma de streaming, você vai disputar com a Anitta, vai disputar com toda a Mangueira, o Quinto vai disputar com a Mangueira, porque você vai cair no algoritmo de busca ali, se você não procurar, você não vai conseguir ouvir no Spotify da vida, por exemplo. Tem outro ponto também, Marco Dalib, que você também é um bom observador disso, é a questão do êxodo. A gente perdeu o folião, os mais jovens não formaram sua memória, formaram sua história. Que nós somos criados dentro do Carnaval de São Luís, né? Exatamente. E assim, isso não acontece só no Carnaval, acontece também no São João. Inclusive no São João eu conversei com alguns dirigentes de grupos de Bumba Meu Boi que estão preocupados porque eles não têm para quem passar o bastão, né? Isso está acontecendo também com os nossos blocos. Muitos dirigentes de blocos, principalmente os tradicionais, eles estão muito preocupados com o futuro, porque essa nova geração, se a gente não trouxer de volta, não fomentar esse sentimento de pertencimento nesses jovens, eles não vão conseguir conduzir e resgatar e preservar adiante isso. Porque você vê aí o contexto, né? O histórico dos blocos tradicionais são os mesmos. Não é que eles não sirvam, sério, lógico. Mas tem que somar força aqui também para esses outros para ajudar, né? Exatamente. E eu me preocupo muito com isso, porque aí está o futuro do nosso carnaval. E eu acho que o carnaval, como eu estava conversando com o pessoal dos blocos organizados, nós temos que fazer como se faz no Rio de Janeiro e em outras capitais, que tem que ser discutido o ano inteiro. Não é para ser discutido pertinho do carnaval, né? Não é aquela coisa de período sazonal, porque sempre aconteceu aqui. E não é só fomentar. A gente tem que também deixar legado. E aí, para isso, a gente tem que pegar lá na criança, lá na escola e fazer projetos em que a gente, das crianças de bairro, das crianças de escola, para que eles sintam desde pequeno essa coisa do pertencimento. Isso aí faz parte da minha vida, né? Isso aí faz parte da minha história. Se a gente não fizer isso, futuramente a gente não vai ter legado, né? Não vai ter mesmo. Esse projeto de resgate que é maravilhoso, né? Bate numa coisa que é preocupante, que a gente sabe disso, que é a questão da logística de segurança até na área, né? Como é que foi trabalhado isso para que o Julião possa levar sua família, sair de casa aí para o circuito mais de Deus, que vai estar amparado pelo poder público, com segurança, com todo o esquema que pode, para se sentir seguro, poder brincar o carnaval tranquilamente. Estão me perguntando, Marco Dalib, você vai ser cortejo esse desfile de domingo? Vão sair, como é? Cada um vai levar seu trio, como é que vai ser? Não vamos ter trios. O único carro que nós vamos ter durante o cortejo é a jardineira, como era antigamente. Mas os blocos vão fazer cortejo, sim. Foi uma das coisas que foi conversada com eles. Eles vão, sobem um palco, fazem 2 músicas e seguem em cortejo. Porque senão não... No gogó. No gogó, claro, mas é isso. Senão as pessoas não assistem, como era antigamente, passando pelas portas, todo mundo aplaudindo. Na porta de medo ali. Isso. Casa de Gabriel. Na casa de Gabriel, na casa de Inácio, né? Aliás, tem muita gente ali. Fica ali Cláudio. Isso. Sua porta da de Deus vai demorar. Aliás, na Rock Passeio nós temos Leandro e Ângela. Leandro, que é dos Tô Demais. Temos o Cláudio Pinheiro, que é vizinho do Leandro. É isso, para a porta. Marco do Alíbio. Mais o Henrique do Alíbio, né? Temos o Inácio Pinheiro. Mas o cunhado dele, que é o Gabriel. Tem muita gente da cultura que mora ali naquela rua, né? Aliás, se a gente for buscar ali, tem muita gente antiga. E olha que muita gente, infelizmente, já se foi, né? Mas ainda tem muita gente que vivenciou e vivencia o carnaval. Eu sinto muita falta, eu sentia muita falta desse cortejo. Há alguns anos, o carnaval ele tinha deixado, eles cantavam nos pontos, nos palcos que tinham, e não faziam mais cortejo, só iam cantar nos pontos. Agora não. Vila Gracinha, das Minas. Desfilava sem batucada. É verdade, mas esse ano a gente criou o cortejo. Inclusive vai ser assim. Mas você falou na questão da segurança, que é importante frisar. Nós vamos ter 12 pontos de revista
né? Para justamente nós vamos ter 12 pontos de revista. Nós vamos ter um grande efetivo da Polícia Militar, da Guarda Municipal, nós vamos ter também a presença da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Blitz Urbana, da SMTT. Então a gente está com uma grande equipe com vigilância sanitária, todo mundo de mãos dadas, fazendo um grande carnaval, né? É importante isso, né? A gente andar de mãos dadas. Lógico, aí vai entrar a questão de só automotivo, né? Isso é uma das coisas que a gente conversou em relação a isso, porque não vai poder ter no entorno, pelo menos no domingo, a gente não vai poder, nem isso. E tem um decreto também do prefeito da questão da não utilização do vasilhame de vidro, seja ele garrafa de vidro, copo, pelo menos no circuito nós não vamos ter, né? Não comprou, botar no copo. Botar no copo. E também tem lata, gente, tem muita lata, né? Até a long neck também não vai poder, né? Pelo menos no domingo, nesse trajeto, no entorno. E como você falou do som automotivo, os trios grandes também não vão passar, porque não tem porquê. Aí você abafa a batucada dos blocos tradicionais, dos blocos organizados, das tribos de índio. Inclusive eu estava lendo um artigo, Joel, que eu não sei se tu chegaste a ler, sobre a tribo de índio. A possibilidade do porquê que as tribos existem. Até hoje, né? Até hoje. Já foi mais acirrada a questão de... É verdade. Mas eles têm um ritual, né? Eles seguem um ritual. Eu estava lendo outro dia que, possivelmente, na época da Segunda Guerra Mundial, existia uma base em Recife. Mas muitos militares desembarcavam aqui no Maranhão, em São Luís, né? O que acontecia? Eles traziam em suas bagagens, naquela época, muitos filmes de bang bang. Por isso que as primeiras tribos daqui de São Luís foi Apache, Siouxes, que era tudo em cima das tribos norte-americanas que vieram desses filmes de bang bang. Eu achei que isso tem muita coisa a ver, eu acredito que daí tenha surgido mesmo. Eu gosto muito das casinhas da roça, né? Eu acho muito legal. A da alegoria de rua. Isso. Só uma, né, Marco? Não, parece que assumiram o Tijupá. A gente está vendo que era do Erivaldo, né? Que Deus o tenha. Mas nós temos a tapera e temos ainda o corso. Né? O corso que é uma tradição. Sobre as tribos de índio são quantas, mais ou menos? São 10 tribos de índio. Né? Então continua sendo mantida a tradição. Sim, continua mantendo a tradição. Os blocos organizados aqui diminuíram, estão em 12, né? Mas já houveram muito mais. Tu te lembra que eu fiz parte de um grande bloco, fui compositor por muitos anos da União de São Roque, né? E seu Paulo, que Deus o tenha, também faleceu esse ano. Nós perdemos muita gente já dos nossos blocos. O Marco Dorigo fez um tema da São Roque, era o baile do Gavião. Do Gavião. 94, gente, era chuva. Foi um carnaval atípico ali na Neoviária. Não, nós já pegamos quinto. Alcântara Atlântida, que parecia Atlântida, a passarela que a água dava quase que no joelho. Foi uma loucura aquilo ali. É uma época. Carnaval sem chuva não é carnaval de São Luís. O Roque foi campeão na época. Foi. Carnaval com chuva é bom também. Esse carnaval tradicional. Carnaval de rua, carnaval de bloco. E também faço parte hoje de um blocão que resgata a figura do Fofão, que é o blocão do Fofão. Sim, blocão né? do Fofão. Interessante, né? Porque o Fofão também estava quase chique, digamos. É verdade. Então é muito legal ter esse resgate do Fofão. Agora, para falar de escola de samba, eu tenho que ficar calado, né? Porque quem conhece escola de samba é Joel Jacinto. Esse e conhece. Agora, o presidente da FECUT também conhece melhor. Vamos pular para a passarela? Vamos lá para a passarela do samba. Teremos carnaval. O que é que nós podemos esperar de novidade nesse carnaval de passarela do samba? Aliás, tem outros eventos, que lógico que vocês vão fazer, mas já que foi citado a escola de samba, vamos chegar até a passarela do samba, até a organização deles, que eles estão negociando contigo, eu sei, desde ano passado. Nós tivemos algumas alterações. Por exemplo, isso foi decisão tomada junto com as agremiações, com os blocos, tá? Por exemplo, na sexta vai ser a entrega da chave à Corte Momesca, como vocês já sabem, é o bloco tradicional do grupo B, né? Mas, inclusive, é bom citar que nós vamos fazer o baile, certo? A gente vai posteriormente falar onde vai ser o local, né? E vai o baile da Corte Momesca. Isso, que é uma coisa que a gente sente muita falta, os bailes carnavalescos. Baile da Corte, baile dos artistas, baile da melhor idade, baile do Herê, que é baile das crianças. E sinto muita falta dos bailes de clube, que eram uma coisa maravilhosa, né? Era muito bom. E aí vem uma coisa, um produto dentro do baile, que eu acho que a gente tem que resgatar, que é o concurso de fantasia.
que era uma coisa muito bonita, luxo e originalidade, né? Era muito bonito, né? E a gente tem muita gente que gosta. Muitos já se foram, né, como grandes personalidades do nosso carnaval, da nossa escola de samba, grande destaque, Barbosinha, Chico o Coimbra, próprio Nelson, né, e tantos outros. Eu lembro tão bem, tinha umas histórias, segunda-feira de carnaval era o famoso baile de segunda dos Jaguarema. Esse era o famoso concurso de fantasia. A gente tem que falar porque as pessoas que estão ouvindo têm que conhecer um pouquinho, né? E eu lembro bem, no Anil, era imensa o engarrafamento para entrar no Jaguarema. E nesse dia, quando dava 1h da manhã, meia-noite, era o concurso de fantasia. E geralmente todo mundo esperava originalidade. Por quê? Porque tinham figuras emblemáticas naquela época. Bezerra, que até hoje está com a gente, né? Era emblemático, as pessoas já esperavam as fantasias de Bezerra, era muito interessante. Então, e esses bailes, eles tinham, naquela época, na mesa tinha confete, serpentina. Eu lembro bem que chegava um certo horário que você já nem enxergava as pessoas direto, de tanto confete, de tanta serpentina, de muita alegria. As famosas bandas daquela época, Nonato, Peso e Fantoches, tinham muita banda interessante que tocava naquela época, né? E isso tudo resgata também as músicas da gente, né? Lembro das velhas bandas, as marchinhas, banda de grafite, bandas. As marchinhas que embalavam esses carnavais, né, ficavam registradas. Não tinha uma grande produção fonográfica, mas já tinha. Já. E quem começou a resgatar esses concursos de música carnavalesca foi a Mirante, né? Que fez o Festival de Marchinha. Inclusive, eu participei de vários, é muito interessante. É importante fomentar também esses festivais, eu acho que. Que o rádio toque mais. Exatamente. Antigamente a gente fazia. Você tem uma playlist, você pode fazer essa playlist e botar na internet, né? Exatamente. Mas vamos conversar de Carnaval de Passarela. Sexta-feira vai ser isso, sábado vai ser o desfile de bloco. Sexta-feira a entrega da chave naquele horário. Isso, naquele horário. E aí o que a gente pensou? Se você não pode colocar nada além na sexta e no sábado, porque o desfile do sábado que esse ano vai ter, já tem 19 blocos tradicionais. 19, né? 19. O que já vai terminar no sábado. Já vai terminar 2h50, quase 3 horas da manhã. Tentar não atrasar isso, que é um problema. Que é uma coisa que a gente... com a participação do bloco da PAI e vai até o bloco do Brasil, que relação que passaram pra gente aqui. Exatamente. Então, assim, é um desfile muito grande, que a gente tem aquele cuidado que a gente está tendo com a questão do corpo de jurados, para que não haja nenhuma... Porque toda vez a apuração dá sempre aquela confusãozinha, né? Que o Joel já sabe também. Através de edital, ou através de currículo, né? E aí a gente está com muita preocupação em relação a isso. E aí, as mudanças, domingo e segunda. Como os blocos... Sexta-feira é a abertura do carnaval, aí entra o desfile do grupo B. No sábado é só bloco tradicional do grupo A, porque é muito grande, são 19. Aí vai festa de horário aí na sexta-feira, né? Porque a abertura do carnaval, você vai dizer que é 7 horas da noite. É verdade. Geralmente é 6 horas, 7 horas. Mas 6 horas não tem ninguém ainda em Passarela. A gente que trabalha com comunicação, que eu trabalhei minha vida toda fazendo... ainda mais alguém em São Luís, sexta-feira, com o trânsito, como é que fica, né? É verdade. E a gente sabe que Passarela tem uma tradição, né? A gente conhece tudo, a gente que trabalhou até ali, a gente sabe qual a hora que tem público, a hora que não tem, a hora que chega, a gente sabe tudo bonitinho. No domingo, que é o dia das escolas, a gente teria, antes das escolas, os blocos organizados. O que acontece? Eles, por decisão, se reuniram e vieram... Eu nunca gostei desse negócio de bloco organizado. Bloco organizado para sair da escola de samba. Eu nunca gostei, preferia que eles ficassem mesmo na segunda. O que acontece? Gosto de bloco separado também, né? O dia de bloco é o dia de bloco, escola. Eles, por decisão, quiseram que esse ano eles fizessem só cortejo e fizessem uma festa. Eles vão fazer uma festa, um baile deles, né? Eu apoio, tá entendendo? Acho que a gente tem que ouvi-los, tem que apoiá-los, porque foram anos difíceis para se reerguer, não é fácil. Então a gente está ajudando. Eles vão fazer um cortejo de rua e vão fazer uma grande festa. Então, esse cortejo seria o quê? Na passarela ou não? Não, pela rua mesmo, cortejo de rua. E vão fazer uma festa também em um determinado local. E não vai ter mais concurso de passarela? Não, vai ter. Só não vai ter esse ano, que eles pediram pra gente para não desfilarem esse ano. E a gente acata, lógico. Eles fazem parte desse contexto, a gente tem que acatar. Que deixar de desfilar causa um certo prejuízo na criação, no ter um tema, ter uma fantasia.
Exatamente, Aí mas vai para o terceiro ano sem ter essa criação. Mas isso foi uma decisão deles, né? É importante dizer, e que a gente tem que acatar, né? São 11, é? São 12. Então apenas esse ano, eles não vão participar como concurso, mas no ano que vem eles já voltam como concurso, né? E aí o que acontece? No domingo, no domingo e na segunda, a gente está planejando fazer um show antes das escolas. Para quê? Para estar aí público também, para poder assistir o desfile das escolas, que isso é muito bom. A gente começar, porque as escolas geralmente começam 10 horas. A gente vai tentar trazer para 21 horas. E a turma de samba não passaram? Elas preferem rua também. Preferem rua. Por que vai passarela? É porque a gente tem que se lembrar, e eu aceito isso, que ali nós temos muitos idosos, tá entendendo? Nas turmas de samba. Na rua eles têm como parar, eles têm, lá na passarela uma extensão. Isso é uma coisa que eles preferem, né? A gente tem que respeitar. O show é muito interessante, porque você chega na passarela, às vezes não demora para começar. Porque a passada da turma de samba da Fuzileiro da Fusarca, Unido da Mar de Deus, outros grupos que... São 4 grupos só, são 4 turmas de samba. Né? Uhum. Eles passam na passarela, não concorrem, não. Uhum. Mas o público vê. Eu acho maravilhoso, mas isso é uma decisão deles. A gente tem, eu acho que esse ano é um ano de levante, né? De estar se reerguendo, estar recomeçando, né? Então até domingo e segunda tem escola de samba que são 5 de domingo e 5 de segunda. Mas nós vamos ter um show antes do desfile, o que já atrai público para lá, né? Qual seria o horário de começar esse desfile? Eu acho que era para começar às 22, mas vai começar às 21. Eu também acho, vai começar às 21. 21 horas. Tem um detalhe, Marta, que você que é da área conhece também, que nós perdemos muito público. É verdade. O neto, o filho que vai passar ela cedo, não consegue esperar. E todo o tempo você sabe que tem uma franquia, a passarela é aberta ao público. É verdade. Eu concordo contigo, eu acho que a gente poderia inclusive começar mais cedo, mas ficou combinado em vez de 22 começar às 21. Mas não custa nada, às vezes a gente discute e começa um pouco mais cedo. Isso também é uma coisa a se conversar. Eu achei muito interessante a proposta, porque realmente você já tem um atrativo cedo, né, para começar. É verdade. Levar o público para passarela. Coloca o palco na área de recuo, né, da escola de samba. Isso. Nós vamos ter na terça-feira, por também decisão dos blocos afros, eles fizeram uma reunião com a gente, eles preferem fazer 2 coisas. Uma, eles vão fazer um grande espetáculo na terça-feira, que vai ser aquele que tinha antigamente, que era o banho de axé, né? Eles vão fazer na rua, vão fazer no circuito de rua da Madre Deus, eles vão descer a Rua do Passeio, até a ladeira do Sebrama, até chegar ali no Beco das Minas. E ali na Casa das Minas, todos vão subir, vão cantar, vai ser muito bonito, vai ser um grande cortejo de blocos afro. E eu acho bonito. E eles também querem apresentar em seus bairros, tá entendendo? E eu acho que isso é interessante. A gente tem que também respeitar o que eles fazem nos bairros dele, sabe? Às vezes a comunidade não quer sair do seu lugar para poder assistir no centro. Tá entendendo? É que nem você olhar um grupo folclórico no seu bairro, lá onde você está. Né? Às vezes você não consegue ir para um arraial mais longe. E o bloco afro, o bloco organizado tem esse... É verdade, existe o circuito. Por exemplo, na Liberdade existe o circuito, que hoje já existe até um tour cultural lá. Um tour cultural. Que existem vários blocos, várias agremiações lá. Esse né? foi nos bares. Não, Rabi, vamos encerrar aí a passarela. A passarela encerra terça-feira. Terça-feira, certo? E na quarta-feira, no Teatro da Cidade, nós vamos ter a apuração. A famosa... Sem confusão. Eu espero que sim, porque assim, eu fiz Gincana Mirante durante 16 anos, nunca vazou uma tarefa, e eu sempre me preocupei muito com essa questão da segurança. Né? Então essa coisa de vazar nota é triste, por isso que eu acredito que nesse edital, a gente deve fazer um documento, né? Eu acho que deva ser isso, um documento em que, se vazar uma nota e for comprovada que aquela nota é provável, eles têm que responder por um processo. Tá entendendo? Eu acho que isso tem que ter com certeza. Com certeza. A gente sabe. O alinhamento do jurado, acho que quando ele foi. Coloca todo o projeto. Já nesse item de julgamento, eu acho que o jurado que tivesse a inscrição for aprovado, se tiver algum. Eu me lembro que teve um jurado que tinha aproximação com a escola de samba, ele Exatamente. Resistiu.
desistiu, não quis participar. Então, se você vai fazer parte do jurado, principalmente essa área que é a sua área de músico, a área de escolha de melodia, de músico, é muito difícil você encontrar alguém desocupado do carnaval, porque todo mundo trabalha. E tem uma outra coisa também que eu me preocupo muito. Por exemplo, eu fui julgador de melodia de bloco tradicional. Se você dá uma nota menos que 10, você tem que justificar. Tem que justificar. Sim. Tá entendendo? E você tem que justificar tecnicamente. Não é dizer não porque eu não gostei da melodia. Só não justifica a nota 10. Hã? Por isso que tem jurado que eu chamava de jurado de vazina, dá 10, porque não quer ter o trabalho de... Não quer criar nenhum tipo de atrito com ninguém. Eu já fui jurado também. Mas, por exemplo, teve bloco que o problema sério era assim: o bloco tá cantando, o instrumento tá com um tom e o cantor tá com outro. A gente não pode dar um 10 aí, é impossível, tá entendendo? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E aí vem o bloco que se esmera, como tem a questão da fantasia, que a gente ouve muita reclamação dos próprios blocos, dizendo, poxa, a gente ganha o mesmo dinheiro que o outro bloco, na hora ele chega lá com TNT, com não sei o que, enquanto a gente vai com luxo, tá entendendo? E a gente tem que levar isso em conta. E não houve alteração, né, Marco da Libra? A questão de jurado, continua os 15 jurados para bloco tradicional. Não, até agora não houve nenhuma alteração. Os cachês subiram? Os cachês jurados. A gente está estudando porque o projeto do carnaval, quando a gente vai ver o projeto, que a gente vai no macro, a gente não vai a cada item. Nós conseguimos nós tivemos uma grande vitória que vocês sabem. Nós aumentamos o cachê o subsídio das escolas, mas um bom subsídio, né? Porque era 60 mil, foi durante quanto tempo que tu sabes? Foi o quê? Uns 5, 6 anos? Mais, né? E nós aumentamos para 96.500. Quanto a escola vai receber? 96.500, quase 100 mil. Quer dizer, e os blocos tradicionais dobraram de 10 para 20. Mas esse pagamento é feito quando? A gente está esperando, porque vocês sabem que agora que foi votada a nossa lei, o orçamento. Então tem todo um processo burocrático para isso, né? Vai primeiro lá para a Secretaria de Governo, depois a Secretaria vai para a Secretaria de Planejamento. Então a gente segue um trâmite. O serviço público, ele é diferente do que a gente vê na iniciativa privada. Queria dar logo agora. A gente tem que seguir esse trâmite, mas a vontade é de poder conceder logo, né, esse subsídio para que eles possam montar. A gente sabe, a gente acompanhou de perto. Eu fui de quinto, fui compositor da turma do quinto, da Solo, que sou da ala, né, de compositores do quinto. Foram quatro sambas que eu tive dentro do quinto, 2 foram campeões. E eu lembro bem de 2 semanas, às vezes uma semana, o quinto não saber se vai ou não desfilar, a gente sabe disso. Né? Vamos fazer reunião, vamos decidir que não vamos passar ela, porque o recurso é faltando 15 dias. Justamente essa questão de barracão que ele falou, né? E sobre o que eu quero dizer para o Marco da Libeste, essa questão do barracão da escola de samba. A escola de samba está sem barracão. 5, mas vocês sabem o que foi que aconteceu, né? Nós sabemos que o barracão deles era na Vila Palmeira. Na praça. Houve a construção da Praça da Família, né, Sérgio? E os carros parece que foram desjuntados, né? Não, eles de lá levaram os carros para o Expoema, lá para o Parque da Independência. E lá eles desmantelaram os carros. Tá entendendo? Então, assim, a gente está tentando de todas as formas. Talvez venha uma novidade aí boa, né? Que a gente vai contar posteriormente. A gente está tentando, a gente está reunindo com essas escolas, com as pessoas. Nossa cidade do samba, porque você tem o barracão da Flor do Samba, tem o barracão que o quinto, queira ou não queira, o quinto tem espaço para fazer os seus carros. A Mangueira, a Marambaia, a Império. Não, Marambaia tem espaço, tem sede. Favela tem sede. O que eu acho é que a gente não pode mais. A gente está trabalhando de uma forma com o prefeito e nosso prefeito, ele é um grande simpatizante, um grande. Nunca perdeu nunca. Isso aí, independente de ser político ou não. Ele sempre foi entusiasta sempre teve presente na passarela. E assim, a gente tem uma preocupação muito grande em não ficar prometendo. A gente quer já chegar e dizer assim, estamos só começando a fazer. Porque essa coisa de ficar prometendo é muito complicado. Eu já vi tanta promessa aí dizer, nós vamos fazer isso daí, isso daqui. Passa 2, 3 anos, não foi feito. Então não adianta. É isso que eu ia perguntar para ti, essa questão dos barracões, né? Antes que eu esqueça a questão da construção da passarela. Isso é um pedido antigo, né? A gente tem conversado muito acerca disso, porque para construir a passarela, a gente vai ter que mexer. Vocês sabem que foi feita uma intervenção ali embaixo. A construção da passarela fixa. Mas para a gente construir a fixa, vocês sabem que, por exemplo, atrás e atrás do outro lado também tem outras coisas que foram construídas
agora, que foram feitos vários... Uma praça lá. Exatamente. Então a gente tem que fazer um novo estudo, tanto que para a gente poder fazer agora o carnaval, a gente teve que reestudar a dispersão dos carros alegóricos. Né? E nós já temos que asfaltar um pedaço que vai ter de rua lá para poder os carros dispersarem. E que é uma coisa então, tem essa história de que termina o desfile e o carro fica lá. Isso é exatamente isso que eu ia conversar com vocês agora. Que é o que a gente passa, que não é uma culpa do governo, nem da prefeitura, mas as escolas, muitas escolas abandonam, deixam lá os carros e passa às vezes 1, 2, 3 semanas, até um mês, o carro lá. O carro ainda jogado lá. Né? E a gente tem que penado, né? Exatamente, como a gente já viu, e chuva, porque a chuva também, né, acaba, né? Mas a gente sabe que não é fácil. A gente que acompanha, agora tem acompanhado de perto o dia a dia dos blocos, das escolas de samba, não é fácil, não está sendo fácil. A gente tem bloco organizado, por exemplo, que eu conheci, que é da Estiva. Imagine trazer samba, né? Imagine eles virem lá da Estiva para desfilarem aqui, não é fácil. O valor de um ônibus, hoje um ônibus comum para você é 800 mil reais, só para você trazer. E a própria escola de samba de lá, né, a terrestre, quanto a esse horário desse domingo? Começa realmente às 4 da tarde? Nós fizemos um acordo, o prefeito Eduardo Bright, ele tem uma grande preocupação em conduzir as coisas de maneira que a gente respeite todo mundo. O que acontecia? Exatamente. O que acontecia antigamente? Se começava, não se falava nada para a Assembleia de Deus e às vezes estava tendo culto, já chegaram até a jogar maisena. Eu acho isso um desrespeito. E ali perto da sua casa? Então nós tivemos uma conversa com o pessoal da Assembleia de Deus. Eles vão fazer o culto das 4 às 5h30 e após o culto a gente começa o nosso. Então isso é tranquilo, tá entendendo? Aproveitando esse gancho, voltando à história que eu quero falar, que é sobre essa regulamentação de carnaval no resto da cidade, por exemplo. Você tem Quatrac, Coab, todas... Nós começamos, desde o Natal do ano passado, do ano retrasado, nós começamos a fazer, foi um projeto criado, onde o prefeito pudesse levar Natal nos bairros, São João nos bairros, aniversário nos bairros, nós fizemos várias coisas nos bairros. Mas, quando se trata de carnaval, a gente conversou bastante. Porque o que acontece? A gente vai lá, dar uma ideia, para o quebra-pote. Eu tenho que levar um grande contingente de guardas, de segurança, e a gente não conhece a realidade de cada bairro, é diferente. A gente conhece muito bem o bairro que a gente mora, mas ir para outros bairros, a gente coloca em risco a vida de muita gente e isso pode, de uma certa forma, respingar na gestão. A gente tem que ter muito cuidado. Nesse caso, no carnaval, a gente decidiu não levar os bairros, trazer o bairro para cá. Perfeito. Porque é muito perigoso a gente fazer um carnaval nos bairros e colocar em risco a comunidade. E aí tem o carnaval também. A regulamentação. Você sabe que mesmo não fazendo, às vezes aparece algum que queira fazer uma aqueles arrastões que acontecem no meio dos bairros, que gera muita reclamação de moradores, aquela coisa toda, porque é uma coisa sem organização. Então, há uma fiscalização, há um projeto... Sim, claro, a gente assim apoia, como todas as gestões, de uma certa forma, apoia alguns. A gente recebe também convites para a gente ir, a gente vai. Eu acho que é interessante, mas a gente tem muito cuidado em conversar com a comunidade, em conversar com os organizadores desses eventos e levantar essas questões. Principalmente a questão da segurança, que é uma questão muito forte hoje. A violência, vocês sabem como é que está, né? Aqui mesmo no nosso setor, aqui na Madre Deus, né? A gente existem uns pontos nevrálgicos. Por exemplo, a Rua do Passeio é ótima, ali no entorno um pouquinho da Praça da Saudade também não tem complicação. Inclusive, o Bloco do Baú foi nos procurar. Do Golpe do Baú. Eles vão continuar ainda fazendo, mas eles sabem que vai ter passagem de blocos lá, né? Mas aquela descida do Beco do Gavião até o Largo do Caroçudo, ali naquele setorzinho onde fica 18 carros. Uma superlotação. Há uma superlotação e a gente sabe que ali acontece às vezes alguns conflitos, né? Então o policiamento vai ser ostensivo nesses setores, né? Esse apoio de logística vai ser dado com policiamento, com tudo, vai funcionar onde? Que jeito vocês não conselham?
O QG no Conselho. O QG no Conselho. E nós vamos ter, como eu falei para vocês no início, são 12 pontos de revista. É muito ponto de revista. Puxa, né? E a dispersão lá do Caruçudo, né? Isso, Largo Caruçudo. Ali tem várias casas que promovem show de samba, tem a própria Casa Barrica, tem o próprio... os bares que tem portaria, tem, eles botam. Mas vai ser tudo disciplinado essa questão de botar cadeira na rua. Sim, não só cadeira, mas a questão do som e como eu falei para vocês, do decreto do vasilhame. Vai ser apreendido quem tiver com cerveja, garrafa na porta, né? Não pode. E a gente tem que respeitar, gente. Isso acontece muito acidente. Com a gente pode não, mas pode acontecer com outros. No último domingo, foi domingo retrasado, teve gente que se cortou com vidro, tá entendendo? Mas você tem esse preocupação. É onde é que acontece o carnaval logo de dia 25. Você tem ali o centro histórico todo, turistas, tudo aquilo que chegam ali a conhecer o carnaval tradicional do Maranhão. Então, você tem que ter realmente E tem sido muito importante, Marcos do Alívio Sérgio, a questão do policiamento militar. Está dando total apoio. É verdade. Eu vi que você estava lá na porta, né, do domingo, que o cortejo do bloco tradicional, os Feras, os Foliões, sempre estava tendo a segurança e a total da polícia militar. Seja na passagem nas esquinas, para entrar na Rua do Passeio, que ali é muito... Aquela área ali, para entrar na Rua do Passeio, realmente há um certo engarrafamento, né? E essa história do culto, e até 17h30, né? Muito bom. Na situação do turista, né? Há que até o Circuito Mais de Deus do Turismo, agora que eu participo de reuniões sobre isso, esse trade está participando para levar o turista. Claro. E tu falaste de uma coisa muito importante que eu inclusive eu gosto de frisar. O turista que vem para cá, ele não vem para ver coisa que ele vê lá no sul, ele vem para ver o que é nosso. Então, por isso é que é importante a gente resgatar esse circuito para que o turista possa ver a nossa diversidade, né? Ele vai ver o tambor de crioula, ele vai ver o bloco tradicional, são coisas que só tem aqui. Mas, por exemplo, Marquinhos, acho que falta para o nosso empresariado e até para o poder público. Na rede hoteleira nossa aqui, se você chegar lá no hotel, não tem uma receptivo para o turista, alguém vai explicar. Mas eu não sei se vocês estão sabendo que existe, a gente está fazendo um receptivo no aeroporto. Com o bloco tradicional os Foliões. Para recepcionar os foliões. Eu acho que tem que chegar na ponta, quer dizer, se não chegar, ele vai para a praia. É verdade. Não, o bloco tradicional os Foliões vai para recepcionando os visitantes. Os visitantes, exatamente. Você mudou essa ideia. Nosso querido Saulo, né, da Setur, que sempre... Aliás, a gente está sempre de mãos dadas todo mundo. Eu acho muito importante essa coisa do... Essa questão do resgate também está sendo muito trabalhado pela Cátia, através da FUMP. Né? Ela está fazendo um grande trabalho de resgate, de preservação do patrimônio cultural. Isso é muito interessante. E Marquinhos, você vai fazer alguma pergunta? A questão do calendário dos bailes, está definido, né? O calendário dos bailes. Sim, a gente está vendo se a gente faz todos, mas com certeza nós vamos ter, a gente está querendo fazer um 2 em 1 em relação ao baile da Corte Momesca. Como já é... Baile da cidade e baile da corte. Baile dos artistas e baile da corte. Tudo junto. Tudo junto. Porque a gente está vendo que hoje a gente tem um problema sério. Nós já fizemos, por exemplo, em alguns locais que eram extremamente quentes e a gente tem que... É horrível você estar brincando e passando calor. Você viveu, sempre foi no circo da cidade, mas você foi embora. Mas se Deus quiser vai voltar. E a outra coisa... A gente está fazendo. E a outra coisa interessante é assim, fazer no local de coberto e de fácil acesso para todo mundo, né? E a nossa preocupação é com segurança, logicamente, né? O baile da melhor idade seria como? A gente está vendo porque a gente tem o IPAM e é interessante a gente fica com essa parte da... É importante a gente fazer essas parcerias, né, com essas pessoas. São nossos parceiros de secretaria, né? E o do Herê, a gente está pensando em fazer uma coisa diferente, tá? Ainda estamos num estudo ainda, porque tem muita criança na cidade que quer brincar, né? E para não limitar. A mesma coisa a volta da nossa maisena, né? Joga maisena. É o samba dele.
O baile da Udoerê é muito interessante, porque é o resgate, porque se aquele menino não conhece, como é que ele vai... É verdade. É verdade. Seu Folião do Futuro. Ele tem que conhecer. Eu acho muito interessante ter esses bailes, esses vesperais que não tinha. Gostei desse nome. Dá um bom projeto, Folião do Futuro, né? Folião do Futuro. Você tem os vesperais que não tem mais. Se tudo for para noite, digamos assim. Você não brinca carnaval de dia em São Luís. É verdade. Então você teria que ter uma coisa para essa criançada. Essa relação com os blocos nacionais e a Secult está tudo ok? Então, tudo bem. Tudo certo, graças a Deus. Está cheio de ponto para eles? Hein? Blocos nacionais, o grupo A e o grupo B? Grupo A e grupo B. Eles mesmos fizeram uma reunião, porque teve aquela questão dos blocos que não desfilaram, tu sabe essa questão muito, toda. Muito ruim. Outra coisa, nós tivemos uma parceria muito boa, eu não posso deixar de citar, do Ministério Público, porque vocês sabem que muitos blocos, muitas agremiações tiveram problema. Não por isso. Problema administrativo. Problemas financeiros, administrativos, eles não tinham, muitos não tinham a certidão do MP, e ela, num acordo com todos eles, a gente ela vai fazer um TAC, né, que é um termo de acordo, né, e vão poder, pelo menos durante esse carnaval e durante alguns meses, se organizarem para que possam mas essa parte, se organizarem administrativamente. Essa parte das crianças também costuma dar problema. Sim, né? sim. E que é uma coisa que é complicado, porque não ter a criança também tira esse Folião do Futuro. Por isso é que a gente está se preocupando, pelo menos em colocar, no caso dos cortejos, colocar logo o tribo de índio cedo, porque tem muita criança, né? E os blocos tradicionais também, que tem muita criança. Inclusive, nós vamos terminar com os blocos alternativos, que é para terminar lá em cima, né? Com a grande Bloco festa. alternativo, né? Isso. Então, Marquinhos, a gente pede para você fazer aqui, vai logo nas considerações finais, ou tem mais uma pergunta? Não, acho que já foi muito bom. E focou escola de samba, bloco tradicional, bloco organizado, né? Tribo de índio, blocos afros, tambor de crioula. Vai ter ainda aquele tambor de crioula em volta da passarela? Esse ano a gente está fazendo diferente, a gente está utilizando eles no cortejo. De que forma? Vai ficar um na Vila Gracinha, 2 na Praça da Saudade e 1 no Largo do Caroçu. Alternando. Para quê? Para que sejam visualizados, apreciados, né? No entorno da passarela, muitas vezes eles começam cedo, não tem ninguém para assistir, tá entendendo? E aqui não, aqui eles vão ter um palco especial para eles que vão começar a grande festa, né? Acho que foi um raio-x, né? Do que vai ser. Todas as que estão aí bem esclarecida, Marquinhos, obrigado. É importante que ele está recebendo esse apoio logístico, esse apoio de todos os órgãos públicos, né, do município. É verdade. E vai ter que estar na passarela, na concentração, vai ter que estar no carnaval de rua, né? Exatamente. E começa logo nesse domingo. Começa no domingo, né, com uma grande festa, né, e vamos fazer durante 3 domingos de janeiro e 2 de fevereiro, vai até o dia 12, que é o domingo magro, né, e a gente ainda vai estar junto no nosso bloco da imprensa, que a gente que é o queridinho de São Luís, né. Vem cá, Marquinhos, essa passarela vai ser montada para a gente quando? Desculpa. Nós estamos já, porque assim, o que acontece? A gente tem que esperar o resultado do edital para poder entrar em contato com essa, e a empresa que ganhar vai contratar a empresa que vai fazer a passarela. Tem todo um percurso que a gente não pode atrapalhar, né? Mas vai dar tudo certo, sempre dá. É que nem novela, acaba... É a mesma de Belém? Não sei, porque quem vai conduzir é a empresa que vencer, né? A gente tem que respeitar o edital. O edital que fala é produtora. A que vencer, né? Produtora. Não, eu acho que é um chamamento público, né? Público, né? Uhum. E hoje tem várias, né? Isso. E daí que ofereça condições de fazer uma passarela com uma boa estrutura, né? Sim. Que atender um público, por exemplo, eu tenho uma ideia de quanto era o público da passarela. A gente, inclusive, está querendo fazer uma coisa que eu, como imprensa, senti, eu estou aqui esticando, mas é porque são coisas importantes. E justamente assim, o pedido da SECOM, do nosso querido Igor, é que a gente tivesse uma sala, porque a gente sofre, a gente como imprensa, a gente sofre muito. Eu levei equipada. É mais pequena, é só botar a sala. Exatamente, no carnaval a gente pegou tanta chuva. Olha só, esse último eu levei muita chuva, hein? Chuva. Eu fazia tudo com guarda-chuva, andando de um lado para o outro. Não tinha que guardar as coisas, nada. E a gente está querendo fazer exatamente uma sala bem grande, equipada, para receber toda a imprensa, porque quem divulga o carnaval é a imprensa. São as pessoas mais importantes. Eu acho que perto do jurado foi
o camarote, acho que quem vai transmitir o carnaval, com quantas televisões, garantiu espaço para todos eles lá em cima. Exatamente. No último, eu me lembro muito bem como Guará, que nós tivemos que pedir emprestada o camarote da Cruz Vermelha para a gente fazer imagem. Tá entendendo? Então não dá, né? Não dá. Eu acho que a gente tem que ter um espaço especial para todo mundo, né? Nós chegávamos lá embaixo, cadê a sala da imprensa? A sala da imprensa só fala bem, onde é que tu chegar lá, dá caixas e caixas de camisinha ali da sala. Com internet, né? Tudo isso que precisa. Exatamente. A gente tem interesse em fazer a transmissão, né? Agora tem que ter verdade. A própria sala das entidades que dão de apoio ao carnaval, a Associação Maria de Bloco, a Liesma e a Academia de Blocos Tradicionais, né? Somente a Liesma, que trabalha, tem muito mais material para entregar para ajudar, entregar para e a gente, graças a Deus, anda muito de mão dada, a gente não pode deixar de agradecer sempre o apoio da CEMOSP, da CEMAN, né, que está sempre com a gente. Esses órgãos, eles dão muita força para a gente, a Blitz Urbana, a SMTT, que sem ela também a gente não organiza o trânsito dos arredores, né? Então, domingo, amanhã, estaremos... A grande largada, no Portal da Folia. E eu conto com vocês, né? Estamos todos juntos. Tá, gente? Obrigado, viu? Obrigado, meu querido. Se você quiser fazer mais uma colocação, alguma coisa... Tem o camarote da Rua do Passeio, né? Tem o camarote? Estarei amanhã lá. É equipe do Imparcial. Certo, então. Olha, eu quero agradecer primeiro a todos, Marquinhos e Joel, por estar aqui. Que nós trouxemos de outra reunião, né? Esse raio-x aqui pra gente, acho que não tem dúvida, ficou bem esclarecido todo o projeto que tem da Prefeitura para o Carnaval. Tem alguma dúvida, Joel? Não, vai vir mais coisas, novidades por aí. E o Confete Serpentina. Confete Serpentina, gostou mais? Gostei. Vai estar todo sábado aí acontecendo. E nós vamos trazer agora, o próximo, né, a galera que produz. Os carnavalescos e para contar como é que eles estão vendo o lado deles dessa história que a gente acabou de falar. Mas, muita criatividade. Cantores, intérpretes, compositores, os enredos que as pessoas estão vivas. Os enredos que as pessoas querem saber. E agradecer também aqui o artista plástico aqui, o Nil Muniz, que fica ali no meio Catarina Mino, aí, as máscaras lindas. E ele é um artista interessante que ele trabalha com nossa cultura. Nossa cultura literalmente Carnaval, verdade. São João, e tal, decoração, né? Você tem em casa esse material, é muito legal. Olha a tradição aí, né? Das máscaras de papel guachê. Né? Papel jornal, fazer o jornal, vou até fazer uma matéria sobre isso, né? A gente colocar como é que faz máscaras utilizando. Poxa, muito interessante, jornal, né? Muito interessante o processo. Papel, né? Inclusive, nós temos um artista também maranhense chamado Rogério Berredo, que ele está dando uma oficina também. Rogério Berredo, né? Mas isso é outra coisa. Ele, Marlene Barra também né? É verdade. Se a gente for esticar, vai esticar mesmo. Muita coisa na cadeira. Então tá, Marco da Lima, agradecemos sua presença, né? No Confete Serpentina. Eu tenho certeza que você, assim que tiver mais novidades, vai nos contar. Com certeza, vem novidades. Grande abraço para todos. A equipe técnica, né? Estou vendo aqui. Todo o pessoal do Parcial aqui. Um abraço a todos. Vamos para a folia amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente.